Tiago, capítulo 4, versículo de número 13 e o 14, diz assim a palavra do Senhor: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 11, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto: diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecendo e de nada tenho falta. Não sabeis que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vossa vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer amém? Amém. Podeis assentar? Queridos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas que muito destacam as evidências do que aconteceu no passado, do que estamos vivendo no presente e do que Deus tem projetado para o futuro. Observa que quando nós lemos Tiago no capítulo 4, os versículos que frisamos, fala acerca da vida como um sopro que se vai, acerca do projetar
planejar e a concluir que fazemos planos, projetamos e sonhamos, mas não sabemos sequer se amanhã nós estaremos vivos. Porque a vida é como um sopro que se vai, passa rápido e muito pouco percebemos. E ao olharmos em Apocalipse, no capítulo de número 1, o versículo 11 que nós lemos, declara expressamente, quando o Senhor fala com João na ilha de Patmos, o Senhor transmite a João as palavras em destaque acerca das 7 igrejas da Ásia. Observa que a escrita do texto é o Senhor primeiramente falando a João a dizer: o que vês, escreve-o num livro. O Senhor está designando a João a dizer: o que tu vês, João, escreve num livro. Isso é para que ficasse registrado. Após escrever, enviam às 7 igrejas da Ásia. Primeira igreja, Éfeso. Segunda, Esmirna. Terceira, Pérgamo. Quarta, Tiatira. Quinta, Sardes. Sexta, Filadélfia. E a sétima, Laodiceia. Em todas as amplas palavras do mestre, as 7 igrejas da Ásia, ele disse a elas: eu sei as tuas obras. Quando nós lemos o capítulo de número 2 de Apocalipse, nós observamos que o Senhor designa a João dizendo: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Todas as cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia foram direcionadas primeiramente ao anjo da igreja. E quem são o anjo de cada igreja? São os pastores. São aqueles que estão com a responsabilidade de conduzir o rebanho. Eu volto a destacar que um dos principais conceitos que o mestre destacou com muita clareza: eu sei as tuas. Capítulo 3, versículo de número 15, ele diz: eu sei as tuas obras. Diferentemente de certa feita, quando Paulo recebe cartas acerca do que acontecia na igreja de Corinto, quando ele destaca a dizer: eu fiquei sabendo
pela família de Cloé, que há contendas, divisões entre vós. Naquela época, alguém poderia até dizer: pois eu pego Cloé, eu pego um por um da família dele. Esses linguarudos, fofoqueiros, dedo duro, traíras, que estão levando para Paulo o que está acontecendo aqui. Porque quem levou a notícia para Paulo, que a gente disse que uns somos de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas e outros de Cristo. Alguém levou estas notícias. Mas quando nós falamos acerca destas palavras que lemos agora, são palavras que vêm do próprio Deus. Eu sei as tuas obras. O Senhor destacou o que ele sabia. Não era questão de terceiros. Quando nós falamos de obras, abrange todos os acontecimentos da nossa vida. Sejam bons ou sejam ruins. A Bíblia nos diz que a fé sem obras é morta. Quando chegar o grande dia, a Bíblia diz que seremos julgados segundo as nossas obras. Eu não tenho dúvidas de que nós estamos vivendo os últimos dias na terra. O relógio profético, escatológico, está estabelecido em Israel. Eu sei que nem todos que estão presentes, que serão alcançados por esta palavra, têm acompanhado os noticiários dos últimos dias. Mas o que está acontecendo entre o Irã e Israel é um dos maiores sinais que antecedem a volta de Jesus. O Senhor está chacoalhando a terra, a humanidade, para uma realidade. Ele está voltando. E como estão as nossas obras? Essa madrugada Deus falou muito forte ao meu coração acerca disso. Estamos vendo notoriamente, de forma clara e transparente e visível, o que está acontecendo a cada dia após dia. Nós estamos próximos da linha de chegada. Tem muitos que estão há 30 anos, 40 anos, servindo a Cristo. E estão desistindo da fé na linha de chegada. Meu irmão, minha irmã, você já pensou passar 30 anos, 40 anos, 15 anos, servindo a Deus, e quando estivermos a poucos passos da eternidade, de entrarmos na morada celestial, na cidade santa, jogarmos tudo para o ar e sermos reprovados diante de Cristo? Foram 7 cartas enviadas
para 7 igrejas. E dentre essas 7 igrejas, somente uma igreja se salvou. Somente uma igreja tem as características que Cristo exige para tal, as evidências de um chamado verdadeiro. Que igreja é essa, bispo? Filadélfia. Olha o que a Bíblia diz no versículo 7 em diante, capítulo 3. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve isto: diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Quem foi que disse que para ser salvo tem que estar forte, irmão? As coisas de Deus vai contra a lógica humana. Quando eu penso que eu estou fraco, lembra? É aí que eu estou. É aí que eu estou. Então não aceite o contratempo do inimigo no teu ouvido. Tu está fraco, tu está fraca, tu está sem força, tu está sem ânimo, tu está sem alegria, tu está sem disposição. Para logo, desiste logo, tu está só bagaço, tu está só se arrastando. Não tem problema, pode estar fraco, pode estar sem força. O que não pode fazer é negar o nome de Cristo. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A única igreja que tinha as características que Deus exigia. Aí a gente para refletir nos dias da atualidade. Eu louvo a Deus, porque todos os dias uma igreja se inicia. Uma porta se abre. Melhor uma igreja na rua da sua casa do que um bar. Melhor 10 igrejas na rua da sua casa do que 10 prostíbulos. Que se abram. Mas é importante destacar que nem toda porta que está aberta foi Deus que abriu. Nem toda a igreja que está em funcionamento, nela Deus está. Tem muitas que o Senhor está do lado de fora. Foi o que aconteceu nesse tempo, irmãos. E quando nós olhamos para um contraste, eu não estou falando de placas de igreja, eu estou falando da igreja de forma geral. Com qual dessas igrejas, as igrejas, entre aspas, da atualidade estão se identificando? Eu lhe digo, com a 7ª igreja, que é a igreja de Laodiceia. Eu vou lhe mostrar as características desta igreja. E nós vamos compreender. Capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém. Assim seja. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio
e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, porque, como dizes, versículo 17, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Era a igreja mais rica da época, porém pobre. Tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Escute o que eu vou lhe dizer aqui na simplicidade. Infelizmente é uma realidade que não era para ser assim. Quanto mais nós temos, mais deixamos de valorizar a nossa dependência de Deus. É uma realidade. Eles diziam: somos ricos, estamos enriquecidos e de nada temos falta. Então, peraí, se eu tenho tudo, para que servir a Deus? Para que ir para a igreja? Para que subir um monte? Para que ir para a consagração? Para que jejuar? Para que se esforçar? Para que se desgastar? Eu já tenho tudo. Irmãos, dá saudade da igreja da antiguidade. E eu não vou muito longe porque eu sou bem novo. Mas quando eu era criança, os irmãos iam para a igreja com um propósito de adorar a Deus, de sentir a presença de Deus, de oferecer culto a Deus, preparava louvores, estudava a palavra, era sede das coisas de Deus. Lá no Pedregal, na época só tinha 3 igrejas na parte de baixo. A igreja de Plá, quando meu pai pastoreava, a igreja batista na curva da 13, a Assembleia de Deus de Brasília na 14. Tinha gente que vinha lá da parada 6 de pé para a parada 13 para congregar, para cultuar. Ninguém reclamava de dor nas pernas, ninguém reclamava que estava cansado. Tudo debaixo de chuva, na época que arrancaram o asfalto, aliás, nem tinha ainda, era aquele barro que quando chegava na igreja, chegava com os pés de Todd, como se diz o ditado popular, os pés vermelhos, cheios de barro, mas ninguém ficava preocupado com isso, era abrindo a boca, glorificando, adorando, engrandecendo, exaltando o nome de Jesus, e quando o culto terminava, tinha gente que saía carregado, cheio do Espírito Santo, falando em outras línguas, profetizando os mistérios de Deus, pais com crianças no colo, levando para casa em lágrimas, e as crianças falando em línguas estranhas. Aí a gente vem para os dias de hoje. Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá bom emprego. Aí o bonitão, a bonitona não quer mais buscar as coisas de Deus. A gente sentado naqueles bancos da época, que quando o culto terminava, meu pai chamava um dos obreiros e dizia: você que está na escala hoje, para quê? Escala de quê, pastor? Tu sabe, o que é? Para apertar, ajustar os pregos dos bancos. Porque tu está pensando que o mistério começava pulando, começava as irmãs sentadinhas, uma do lado da outra, os irmãos sentadinhos do outro, começava aquela tremedeira nas pernas, as tremedeiras no braço, e os bancos balançavam, e a igreja cheia da presença, e a igreja cheia do poder, era coisa gloriosa o que acontecia na época.
E nos dias de hoje, em vez da gente se aquecer na presença, vai se esfriando. E nos dias de hoje, as igrejas são ricas, irmãos. Aqui não tem, graças a Deus, glória a Deus, porque quem tem, não é pecado ter poltronas acolchoadas, bancos acolchoados, climatizadores, ar-condicionado, bebedouro com água geladinha, quentinha. Eu lembro que na época era aqueles filtros de barro, mas o crente não reclamava, não questionava. Hoje em dia, a geração que a gente vive, e a gente contempla, tem gente que reclama se a água do filtro não tiver gelada o suficiente. Oh, meu irmão, como as coisas estão modernas. A gente tem tudo, mas às vezes não entendemos que o principal está faltando. E qual é o principal? A presença de Deus, a unção do Espírito Santo, o aquecimento da graça, da glória e do poder, da virtude de Deus sobre a nossa vida. Eu estava orando esta madrugada e Deus falou comigo: eu estou triste com esta geração que não pregam mais a verdade. João Batista, quando pregava no deserto, iniciava a pregação dizendo: arrependa-te, Jesus está voltando. Ele dizia: somos ricos, estamos enriquecidos, de nada temos falta, de nada temos falta. Para que buscar? Antigamente, quando as coisas apertavam, o povo buscava. Hoje em dia tem uns que nem isso faz ele buscar. Eu conheço gente que está no subsolo da prova, está no centro do deserto, mas nem isso fez com que ele, com que ela buscasse a Deus. O Senhor falou que nos últimos dias o coração de muitos se esfriariam. E meu irmão, eu fiquei espantado do que eu vi esses dias. É além do que a gente pode pensar. Eu vi um vídeo no YouTube que aconteceu lá em Recife. Um adolescente de 14 anos. Segundo lá a hora da briga, mexeu com o namorado de uma lá e duas pegou ela na beira da praia. Eu fiquei passando mal quando eu terminei de ver aquele vídeo. Eu só vi porque traz um despertamento a mais acerca do quão está o coração do ser humano. Ela furando de faca a menina assim, ela gritando: me solta, pelo amor de Deus, pedindo socorro. Irmão, não teve socorro, não teve misericórdia, afogamento, facada. Matou a menina torturando de uma forma terrível, que o sangue espirrava pela água. E um olhava para o outro e dizia: não tem dó não, tu está com dó, não está com dó, mata logo, mata logo, mata logo. Demônio puro no coração. Falta de amor, falta de misericórdia, falta de temor a Deus. Eu imagino o Criador olhando para a criatura de cima a baixo, vendo a criatura que Ele mesmo criou se autodestruindo. Queridos, é o dever da igreja pregar a palavra. Nós precisamos despertar para a realidade. O problema é que às vezes perdemos tempo pregando para nós mesmos, aconselhando nós mesmos, tratando de nós mesmos. O dever da igreja não é quatro paredes. O dever da igreja é pregar o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Foi isso que Jesus falou. Servir a Deus não é só vir ao culto, não é só vir à igreja, não é só participar da Santa Ceia, não é só estar presente, é além disso. Aí eles dizem que não faltava nada. Olha o que Jesus falou para eles: mas não sabeis que és. Quando a escrita diz um desgraçado, no original diz: não tem mais a minha graça. Desgraçado sem graça, sem a graça de Deus. É miserável, é pobre, é cego e nu. Mas eu amo este Deus.
Porque ele diz assim no versículo de número 17: de ser e ter, mas não tem, e não é. No versículo 19, o Senhor diz assim: eu repreendo. Espera aí, quem está dizendo isso aqui? Letras vermelhas, quem está dizendo isso aqui? O Senhor. Porque quem pensa que Deus não repreende está enganado. Repreende sim. Eu repreendo e castigo a todos quantos, irmãos, pega a escrita, a todos quantos, não está quanto, quantos, porque quantos? Porque a quantidade que for necessário repreender, castigar, ele vai repreender e castigar. Por que aquele castiga e repreende? É porque ele é ruim? Não. Quantos amo? Deus nos ama tanto que ele nos repreende e nos castiga. Irmão, isso aqui para uns que não entendem, diz: porra, eu não aceito. Irmão, coisa boa é quando Deus nos repreende, quando ele nos castiga. Agora você quer ver coisa terrível? É ser castigado pelos homens e por Satanás, porque não tem misericórdia. Pelos homens é condena, 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 condena. Deus não, ele repreende, ele castiga, mas é porque ele ama. Ele diz: ser, pois, zeloso e arrependa-te. Ninguém melhor do que nós mesmos para saber o que nós precisamos. De que nós precisamos? Se arrepender. Ninguém melhor do que nós. Todos nós que estamos aqui e que estão sendo alcançados pela palavra, precisa se arrepender de alguma coisa dentre as nossas vidas. Deus não colocaria esta palavra no meu coração por acaso. Arrependa-te. O Senhor está dizendo: eu estou te repreendendo hoje. Eu permiti alguns castigos ou provações, porque eu te amo, mas é preciso arrepender-se. Porque nós somos pecadores, irmãos. Se alguém dizer aqui dentre nós que não tem pecados, é mentiroso. O próprio Jesus falou disso. Agora a questão é: pecar sem arrependimento vira iniquidade, comportamento e atitude contínua. Quando se perde o temor, perde-se o freio. Já vi um caminhão descendo a ladeira desgovernado sem freio? Nada para ele, só um acidente. Quando se perde o temor e não há mais arrependimento, peco hoje, peco amanhã, peco depois da manhã, peco depois, e vou pecando, e vou pecando, e vou pecando. Mas quando vem arrependimento, pequei hoje, Senhor, oh Pai, me ajuda, eu estou arrependido, me perdoa. Aí você entra naquela luta, naquela batalha, naquele contratempo, a carne querendo carne, o espírito querendo o espírito, porque a carne milita carne, a carne anseia pelas coisas carnais, a carne anseia pelas coisas dessa terra, a carne anseia pelas coisas momentâneas. O espírito é santidade, o espírito é santidade, o espírito é espiritual, o espírito é o que vem de cima, que nos conecta ao grande Deus.
lutas internas é o que mais estamos vivenciando nos dias de hoje. São batalhas no anonimato. Às vezes lutamos contra nós mesmos. Você não vai, você não pode, você não deve. É lutas internas dentro de nós. São batalhas da nossa mente. Queremos, mas não podemos. Não podemos porque somos novas criaturas. Nascemos de novo. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo. Somos nova criatura em Cristo. Os prazeres do mundo, as coisas do mundo não podem mais contaminar o meu entendimento, o meu ser, a minha vida. Agora eu tenho que buscar a saciar a minha sede em Cristo, alimentar a minha alma em Cristo, buscar em Cristo, firmar em Cristo, permanecer em Cristo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a minha, a nossa vida. O problema de muitos é que não pedem mais socorro, são suicidas espirituais, se isolam, se trancam, se fecham, queridos. Deus levantou pastores, homens de Deus para cuidar da sua vida espiritual, para estender as mãos para você, quando você estiver sem força, para ser os teus olhos espirituais, quando tu não estiver enxergando o perigo que está diante do teu caminho, para estar com você lado a lado, quando a tempestade estiver soprando, quando o vento estiver contrário, quando as ondas estiverem fortes. Mas a estratégia que o diabo está usando é: se isola, você não precisa de ninguém, você vai vencer esse negócio sozinho. Se afasta, se distancia, dá um tempo, para, estaciona. Mas o Deus da Bíblia marcou essa noite para dizer: em vez de parar, você vai se arrepender. Em vez de desistir, você vai se arrepender. É hora de se levantar, é hora de se erguer dentre a cinza. A Bíblia diz que quando Jó perdeu tudo, ele não se ausentou da porta de casa, ficou sentado na cinza, com um caco de telha coçando as feridas, mas não largou o propósito, não saiu da direção de Deus, não murmurou, não questionou. O diabo ficou doidinho da cabeça, porque pensando que tirando tudo de Jó, tiraria o principal, que é a presença de Deus. Mas não tirou, mas não tirou, mas não tirou. E ele está aqui nessa noite. Ela manto, nem não quero a solta terebaia lamas, o neminute heria las. Manacara sultanderimini uter que plasterdas na manaia. Deus é tão poderoso, Deus é tão soberano, que Deus está treinando você para coisas maiores. Tem crente que está aqui nesta noite, está sendo bombardeado, metralhado, fuzilado no mundo espiritual. E na obra de Deus não existe dublê, não existe sósia para enfrentar o que você tem que enfrentar, para passar pelo que você tem que passar. Enfrenta o propósito, permaneça no propósito, para viver o cumprimento da promessa. Deus escolheu você e não erra em suas escolhas. Aí tu diz: Senhor, eu não tenho, eu não posso, eu não sou capaz. É esses que Deus quer, é esses que Deus escolhe, para confundir os que são, para confundir os que têm, para confundir os que fazem, para mostrar que Ele é Deus e Ele escolhe segundo a sua proporção. Eu fico imaginando se Saulo de Tarso, aquela época, fosse dos dias de hoje, e a geração da atualidade estivesse fazendo evangelismo. Olha a ótica que Deus trabalha, Saraí. A gente sai para evangelizar, aí dependendo do camarada que você vê na rua, aí os obreiros dizem: bispo, é melhor o senhor entregar lá o panfleto para ele. Mas por que, rapaz? Vai lá não, senhor tem mais experiência que essa área aí. Vai lá. Você está entendendo? Outro que olha e diz: misericórdia, aquele ali já matou em 5. Eu não tenho coragem não. Pastor, o senhor vai lá e entrega para nós.
Você está entendendo? Se aqueles dias fossem nos dias de hoje, imagina Paulo andando pelas ruas da cidade, um grupo de irmãos evangelizando, panfleto na mão, e alguém dizia: olha quem vem ali, Saulo, é Saulo, vai lá entregar um panfleto para ele. Ei, meu irmão, quem iria? Hã? Nem Pedro, com toda a ousadia, para cortar a orelha de Malco, para dizer para Jesus: pois eu estou contigo, nem que o sangue der na canela. E Jesus falar para ele: o galo só vai cantar 3 vezes, tu me nega, seu medroso. Você está entendendo? Nem o mais corajoso que tivesse, não ia. Deus conhece o coração do homem, Deus sabe a nossa estrutura. Aí Saulo está matando os crentes, perseguindo os crentes, colocando em prisão. Agora quer cartas para Damasco, para ir em Jerusalém, pegar os crentes e levá-los para a prisão, para condená-los. O Senhor olha de cima embaixo e diz: com esse aí ninguém vai evangelizar ele, ninguém vai entregar panfleto, eu mesmo vou. Ele está indo no caminho, quando de repente vem aquele clarão. Paulo sem enxergar, aí diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não é besta não, irmão, ele já sabe de Senhor. Você está entendendo? Eu imagino o Senhor olhando e dizendo: eu conheço a peça. Se alguém tentar levar ele lá para a casa de Judas, é perigoso ele matar quem está levando ele no caminho. Então já vou deixar ele logo cego. Eu quero ver ele enxerga, ele cego, ele matar alguém. Ficou cego. Os 2 homens que estavam com ele conduziu ele lá para a casa de Judas. Chegou na casa de Judas, Deus colocou ele em jejum. A primeira coisa que o Senhor fez foi matar o velho homem. Vou matar a carne. É jejum. É jejum e oração. Está entendendo? Ainda é jejum de ver. A Bíblia diz que ele ficou 3 dias sem ver, sem beber e sem comer. Você está entendendo? Aí Deus manda Ananias ir lá. Ananias olha e diz: mas Senhor, eu ir lá? Eu já tenho ouvido falar mal, muito mal. Esse cabo é terrível, Senhor. Esse homem não presta. Tem carta dos sacerdotes para matar os fiéis. Esse homem não vale nada. Esse homem é terrível, Senhor. Esse homem é sagaz, é perverso, é sanguinário. Aí o Senhor disse: Ananias, vai, Ananias, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Deus escolheu quem jamais o homem escolheria. Tu acha que seria diferente comigo e com você? Se fosse pelos homens, jamais nós teríamos sido escolhidos. Jamais. Porque quando Deus escolhe, Ele garante. 18 anos de idade eu tinha. Obreiro novo na fé, doido para pastorear. Comecei uns cultos lá na casa da irmã Santa, lá na Vila Mereciana. Primeiro culto, 18 pessoas. Segundo culto, 70 pessoas. Um milagre aconteceu. A gente passou mal com pedra nos rins. Na hora do culto, tudo chorando. E as irmãs puxam para um lado, puxam para o outro. Mal conseguia andar. Levaram o Tuti para o hospital, aplicaram a medicação. Passou uma semana, nada resolveu. Próximo culto, Tuti de novo com as dores terríveis. Eu falei: Senhor, se tu está nesse lugar, cura a tua filha.
Coloquei as mãos, fiz uma oração a Deus, clamei ao Senhor, ministrei a cura. A dor passou na hora. De madrugada tu te vai no banheiro para urinar e as pedras saem para fora. Tu te foi curada. Lá vai eu, o meu pastor na época, disse: pastor, lá a gente tem que abrir uma congregação. Ele disse: lá tem gente. Eu falei: o último culto tinha mais de 70. Olhou assim para mim dos pés à cabeça, aquele caba magrelinha, que pensou assim: se dá conta nada. Eu passei uma semana, vamos abrir o trabalho, vamos iniciar o trabalho. Tive que convencer o pastor presidente na época. A gente foi no carro, eu mostrei o ambiente para ele, descemos nas ruas, subimos e voltando. Ele falou: Joab, aqui dá mesmo para iniciar um trabalho, né? Dá certo, né? Agora acho que vai dar certo. Pode iniciar. E cadê a loja? Saímos procurando loja na época. Passamos de frente à chácara lá da mãe da diaconisa Vanúzia. Nem conhecia eles na época. Achamos uma lojinha de canto. Lembro como se fosse hoje. Uma santa foi conversar com o dono. E o dono disse: eu alugo para a igreja. Estava fechado, antigamente era um boteco lá. E vamos fazer o mistério, iniciar a igreja. Igreja simples, pequenininha, irmão. E para fazer o púlpito, né, a tribuna, que é isso aqui, ó. Esse palanque aqui, para fazer esse negócio aqui. Falei: Jesus dos crentes, quem é que vai fazer esse negócio? Eu não sou pedreiro. A irmã Marlúcia. Pensa numa irmã valente. A mão dela dava 2 da minha. Marlúcia falou: o senhor faz a massa e eu sou a pedreira. Falei: é mesmo? Ela disse: é. Pô, vamos embora. Fazendo a massa e ela sentando tijolo, fez de tijolo, colocou a lona embaixo e fez os tijolos e aquele negócio todo. Um dia eu fui para casa, quando eu voltei ela já estava terminando o piso. Eu falei: rapaz, Marlúcia é valente mesmo, viu? Terminou, eu falei: agora, Marlúcia, e o acabamento? Ela disse: nós vamos fazer um vermelhão aqui. Lembra dos pisos, vermelhão? Ela falou: o que é que o senhor acha da gente fazer um verde, né, para diferenciar? Eu falei: pode ser. Pois, irmão, ela fez um verdão, ficou top de linha. Falei: Marlúcia é pedreira profissional, rapaz. Mistério forte. Primeiro culto na igrejinha. Os obreiros do altar deu umas sapateadas lá. O piso de Marlúcia afundou. Não socou direito, né? Ficou aquele buraco dos pés. Falei: não seja por isso, tem problema não. Amanhã Marlúcia vai fazer o reparo. Mas aqui o negócio, não pensa numa igrejinha cheia do fogo. Era conhecida a igrejinha cheia do fogo. A igreja do fogo. O nome do conjunto das irmãs era Chama de Fogo. Chama de Fogo. Por aí você tira. Quando as irmãs começaram a cantar, só via as irmãs, ó. Eita, mistério forte, rapaz. Não tinha um culto que o fogo não pegava. Aí veio a preocupação. Falei: e agora? A gente já está dentro. Como é que a gente vai pagar o aluguel desse negócio? Aí a irmã santa disse: pastor, a gente vai pagar, deixa comigo. Eu falei: como é que você vai fazer, irmã santa? Vou fazer um caldo. Irmão, e era aquela época do calor de rachar. Vou fazer um caldo bem quentinho e vou vender de tarde. Falei: meu Deus do céu, quem vai comprar caldinho de tarde num sol quente desse? E como é que você faz, irmã santa? Você quer que alguém vá com você? Não, pode deixar, eu tenho um carrinho de mão lá em casa. A irmã santa pegou uma panela grande, fez um caldo bem caprichado, botou no carrinho de mão, copo descartável, colherzinha, e andando no Vila Mereciana para tudo quanto era canto. Chegava na porta da casa do povo, batia a palma e dizia: caldo quente. O pessoal olhava: caldo? Na hora dessa. Você tem que comprar pelo menos 3 caldos, que a gente tem que pagar o aluguel da igreja. Irmão, quem conhece ela sabe da postura dela. Ela parece que é valente, sabe? Mas não é valente. Eu tinha um semblante. Só depois que o cabo olhava, dizia: pô, eu tenho que comprar, né? Misericórdia, pô. Vendeu a primeira panela. Chegou para mim e disse: pastor, vendi tudo. Tudo.
já tem a metade do aluguel. E o senhor pode deixar que amanhã eu vou fazer outro caldo. Irmão, a gente às vezes tem pouquíssima fé. Eu até julguei assim a minha fé, falei, meu Deus do céu, já foi uma batalha para vender esse, meu Deus do céu, como é que ela vai vender outro, Jeová? Quem comprou já não vai querer comprar. Porra, aí que você se engana. Saiu com o carrinho de mão à tarde, debaixo do sol quente, voltou com a panela vazia, vendeu tudo, ramando telepaz. As almas foram se convertendo ao Evangelho de Cristo Jesus. Deus foi fazendo a obra. O nome de Jesus foi glorificado. Quando eu saí de lá, quem foi que assumiu? Pastor Josinaldo. Eu fiquei 1 ano, pastor Josinaldo ficou 1 ano, pastor Fernando foi para lá também, não foi? Ficou 1 ano, depois veio pastor Natan, compraram o terreno da igreja. Eu fui dar uma de pedreiro lá, fazer a base do muro da igreja, ficou meio assim, meio... Mas funcionou. Hoje a igreja está lá construída para a glória de Deus, ganhando almas, e o nome de Jesus foi glorificado, porque Deus me escolheu, e Deus escolheu você também, para fazer alguma coisa para Ele. Não desista do teu chamado, não desista do que Deus colocou nas tuas mãos, faça o seu melhor para Deus. Aí a Bíblia diz, no versículo 20, estamos finalizando, o Senhor diz assim: eis que estou à porta e bato. Que porta é essa? Meu coração, minha vida. Porque você e eu e nós pertencemos a Ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não estava dizendo se Terezinha ouvir, se Tatiana ouvir, se Abne ouvir, não, ele está dizendo se alguém, ou seja, é para todos, para vocês todos. Mas eu só vou entrar na vida daquele que abrir. Se alguém abrir, é assim? Se alguém ouvir, porque tem muita gente que ouve, mas não abre. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. É a gente que tem que abrir a porta do nosso para ele entrar. Irmãos, quando Deus entra na nossa vida, a nossa vida tem que mudar. Tem que haver mudança. Temos que ser diferentes. Lembra que as coisas velhas se passaram e tudo se fez? Esqueça o teu passado. Bispo, não tem amnésia. No sentido esquecer é deixar. Você está entendendo? É deixar. Não é você pegar e dizer, ai que saudade daquele tempo. Que tempo? Eu lá com o dedinho na boca dançando, requebrando. Não. Deixe. 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 Deus está escrevendo uma nova história para você. Não é uma história de fracasso, não é uma história de alegrias momentâneas e passageiras. Não é aquele tipo de alegria que dura só uma noite, e de dia e de manhã vem a ressaca, vem a fadiga, vem o prejuízo de uma noite de festa, onde você gastou o que tinha e o que não tinha. Você está entendendo? É uma nova história. Quando Deus entra na nossa vida, Ele não entra a passeio, Ele entra para habitar, para permanecer.
Versículo 21, conclusão, irmão, fique tranquilo. Versículo 21. Ele diz: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo. Na onde? No meu trono. Assim como eu venci, e me assentarei com meu Pai no seu trono. Isso é privilégio, irmãos. Isso é privilégio. A Bíblia diz que certa feita, 2 dos discípulos do Senhor disse: mestre, ainda colocou a mãe no negócio, para a mãe perguntar: mestre, tu permita, mestre, que os meus filhos, um sente à tua esquerda e um à tua direita no trono? Jesus disse: isso não compete a mim fazer, quem manda é o Pai. Você está entendendo? Só que aqui ele está dando a garantia: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono de glória. Não é assentar na roda dos escarnecedores, não é se assentar na roda dos zombadores, não é se assentar na roda dos corruptos, é se assentar com o próprio Deus. Mas é o que vencer. Aí a gente decide vencer ou perder, ser um vencedor ou ser um perdedor. Porque eu volto a dizer, o Senhor conhece as nossas obras, tanto os erros quanto acertos. As necessidades Ele conhece, as aflições Ele conhece. A gente fica dizendo: Senhor, eu estou aqui passando por tudo isso, Senhor, cadê, Pai? Tu não está vendo? Não, Senhor, é só eu, Senhor, é só eu que estou sozinho. Não, Ele sabe. Ele sabe. Ele conhece as nossas necessidades. Ele não desampara os seus. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Valorize o que Deus te dá. Valorize o que Deus te deu. Valorize as oportunidades que Deus te dá. Porque, irmãos, a nossa vida é muito passageira. Tem horas que eu olho para mim e digo para mim mesmo: até quando eu vou carregar este corpo? Porque um dia eu vou ter que deixá-lo. Às vezes a gente se chateia com tantas poucas coisas momentâneas e passageiras. Às vezes a gente fica com raiva até porque o rodo caiu no nosso caminho. Às vezes ficamos chateados até porque a escova de dente não está no lugar para a gente escovar os dentes. É como um sopro. Eu te dou um conselho pastoral nesta noite: esteja aonde a paz reina. Esteja onde a paz reina. Queira estar onde a paz está. Um dia desse eu publiquei um vídeo lá na fazenda, onde a paz está. E um camarada que só anda nos botecos bebendo, se embriagando, que já serviu a Deus, comentou assim: isso é que é vida boa, hein? Essa é boa. Só que com ironia. Meu dedo coçou. Me segure, papai. Porque a minha vontade de responder era sem ironia: a vida é boa quando a gente decidimos ser bons e tomar boas decisões e atitudes. Vai depender das nossas escolhas, da nossa decisão. Vai depender das nossas ações. A gente vai envelhecendo e a gente vai amadurecendo e a gente vai entendendo que paz não tem preço, que aonde a paz está é onde nós temos que permanecer. Se a paz estiver aqui, eu venho para cá. Se a paz estiver cá, eu venho para cá. Porque, irmãos, paz não se compra, não se paga, não se vende. Paz vale mais do que a razão.
tem gente que você está mostrando o caminho. Meu filho, não é por aqui, aí não vai dar certo. E às vezes a gente quer brigar por causa disso. Não, meu irmão, eu estou te mostrando o caminho, você não quer. Sofrimento lhe espera. Não é o que eu quero. Todo dia, quando amanhece o dia, eu agradeço o Senhor. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor me concedeu, com vida, saúde, graça, paz, ânimo, vigor para caminhar. Deus manda eu falar para alguém aqui nesta noite: tranquiliza o teu coração. Deus está nos mínimos detalhes das coisas simples. Você pode não ter tudo que você quer, que você sonha, que você almeja, mas você tem tudo que você precisa. Não tem faltado o pão de cada dia. Deus tem te alimentado, Deus tem te sustentado, Deus tem suprido, Deus tem te guardado. Isso vale mais do que tudo que as coisas humanas podem proporcionar a nós. Laodiceia tinha tudo, a igreja de Laodiceia tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Nós temos tudo, a presença de Deus na nossa vida. Você não precisa de um tubo de oxigênio para você respirar. Você não precisa estar sentado na máquina e a máquina bombeando o seu sangue em uma hemodiálise, porque Deus está cuidando de você. E às vezes você não agradece a Deus por isso. Olha o rodeio que eu fiz na mensagem para concluir o final. E qual é a conclusão, bispo? Deus te ama. Primeiro ele disse: arrependei-vos. Primeiro ele repreende. Primeiro ele castiga, ele prova. Primeiro ele nos coloca no deserto, na provação. Ele nos confronta, mas é porque ele não quer nos perder. E não vai nos perder. Levante a tua mão que eu vou profetizar. Nada e nem ninguém vai poder parar, vai poder deter o que Deus tem com você, com a tua família, com a tua casa. Você vai dizer sim: eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque a tua família está coberta pelo sangue, está coberta pelo sangue, está coberta pelo sangue de Jesus. A história não acabou, diz o Senhor. A palavra dessa noite é resposta de Deus para você. Vou falar para os irmãos aqui o que eu não falei para ninguém, mas eu estou sentindo que o Senhor vai me tirar do Brasil. Eu estou vivendo algo novo. Mensagens estão deixando isso notório. Deus tem uma missão designada para mim. Eu não vou ficar muito tempo aqui. Deus está me conduzindo para terras estrangeiras. E Ele disse: intensifica a minha palavra, intensifica a minha mensagem, porque você vai deixar um legado aqui. Vai deixar pessoas que aprenderam, que tiveram aprendizagem, porque nós estamos vivenciando as últimas horas. Fique de pé. Eu vou finalizar. Diga para essa pessoa que está perto de você, diga para ele, diga para ela: você já entendeu que Ele conhece as tuas obras e Ele te ama. Aleluia. Ele ama você. Ele ama nós. Ele ama a nossa vida. Ele está com saudade de nós. Ele está com saudade de ouvir a tua oração. Ele está com saudade de ver as lágrimas do teu rosto, não de tristeza, mas de alegria na presença dEle. Ele está com saudade de ouvir tuas línguas estranhas, o teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão a Ele nesta noite.